Você já parou para entender como chegou até aqui? Não o currículo, não os acontecimentos em ordem cronológica, mas os momentos que te moldaram, as perdas que te empurraram, os papéis que você assumiu sem escolher e os caminhos que você tomou tentando encontrar algo que você nem ao menos sabia nomear. Eu acredito que antes de mudar qualquer coisa, você precisa entender como chegou aonde está. Porque a consciência que você pode escolher quem você quer ser só aparece depois que você reconhecer quem você veio sendo. Então, pega o seu chazinho ou o seu café, senta aqui comigo que hoje eu vou contar o começo da minha história. O caos de ser humano. E se você chegou agora, muito prazer, eu sou Renata da Mata. Eu sou terapeuta integrativa e gestora criativa. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui é um espaço onde a gente trabalha a espiritualidade real, sem delírio, consciência com consciência e assuntos que você muitas vezes não sabe nomear, mas aqui a gente pode mudar algumas perspectivas. Talvez assuntos para você que está cansado dos vários coachings do Instagram. A minha intenção aqui é que ao final deste episódio você se sinta um pouco mais inteira do que quando começou. E este podcast é um podcast serial, ou seja, ele tem uma trilha que a gente vem construindo aqui juntos. Então, se você chegou aqui e caiu de paraquedas nesse episódio, convido você a escutar desde o número 1 para você entender essa cronologia que a gente vem construindo aí aqui neste espaço onde eu gosto de falar que a gente está criando o quê? Intimidade. E uma coisinha aqui para todos, não se esqueça de deixar o seu like, de avaliar esse podcast, porque é assim que você me incentiva para que este projeto ganhe aí asas e chegue aonde ele tem que chegar. E não te custa nada, não é mesmo? E se fizer sentido para você, compartilha este episódio com alguma pessoa que pode estar precisando aí nas suas redes, nos seus canais, nos seus grupos. E aí você me ajuda também um pouquinho a espalhar essa palavra do que eu chamo de espiritualidade real, sem delírio, para a gente trazer um pouquinho de expansão de consciência e autoconhecimento para esse mundão que está muito precisando e todos nós também. Mas bora lá para o que interessa. Desde que eu me entendo por gente, eu busco algo que eu não sabia nomear. E quando eu digo me entender por gente, eu tô considerando aqui por volta de uns 11, 12 anos, tá, gente? E desde essa época existia uma inquietação dentro de mim. Algo além do que eu via, do que eu sentia, ou até mesmo do que era me apresentado como realidade. E eu não sabia nomear. Ninguém me ensinou o nome dessa tal inquietação, essa coisa que morava aqui dentro. E quando você busca algo que não tem nome, existe uma tendência da gente buscar em lugares errados. Procura em relações que não te servem, comportamentos que machucam, em validações externas que nunca chegam, ou seja, em tudo menos em você mesma. Eu posso dizer que eu passei anos assim, buscando essa tal coisa que eu nem sabia o que era. Buscando fora o que só podia ser encontrado dentro e sem saber disso. Hoje eu sei o nome dessa coisa e eu vou contar aqui como eu cheguei até ele e como eu cheguei até aqui. Então fica aqui comigo nesse episódio, porque você pode se reconhecer em algum trecho dessa história. Em 2010, quando eu tinha 24 anos, eu perdi a minha mãe e a minha tia no mesmo dia num acidente de carro. A minha tia era a minha segunda mãe. E ali naquele momento, eu perdi as minhas duas referências maternas que eu tinha. E de uma vez só. Nessa época, o meu pai morava na África e eu me vi ali com o meu irmão de 17 anos, ou seja, duas crianças, e eu estou fazendo aqui entre aspas, numa casa enorme, sem esse amparo da mãe, da figura materna. O meu avô também estava no acidente, mas ele, graças a Deus, sobreviveu. E depois de um longo período hospitalizado, ele voltou para casa e ele morava comigo, na minha casa, onde até então eu morava com a minha mãe.
E quando ele voltou para casa, ele teve que vir acompanhado com uma equipe de enfermeiras que ficava 24 horas com ele. Então, de repente, eu estava ali com uma casa enorme, um irmão de 17 anos com todas as suas questões, uma equipe e eu ali tendo que cuidar de tudo. Material de limpeza, comida, logística da casa, empregada, jardineiro, as compras homéricas de supermercado para aquela, toda a logística que existia na minha casa, as contas que chegavam, que eu tinha que enviar para o meu pai, enfim. Eu tive que aprender a ser dona de casa e adulta de um dia para o outro. Na marra, na força, do jeito que a vida quis. E não foi fácil. Quem tem irmão mais novo aqui vai entender um pouquinho mais da próxima parte. E, além disso, eu ainda tinha que ser o suporte emocional, do meu pai, que tinha perdido a esposa, do meu irmão, que estava ali no auge da sua adolescência, pré-adulto, entrando numa faculdade, fazendo vestibular, com as suas questões ainda, com a sua opção sexual, enfim, gente, muita coisa para uma cabecita só. E foi muito engraçado porque no começo o meu irmão brigava comigo, porque quando eu fazia supermercado, eu parei de comprar as comidas congeladas que a nossa mãe enchia o nosso freezer. Coisa de mãe, né, gente? Lasanha, nuggets, hambúrguer, aquelas coisas para facilitar o dia a dia. Só que quando eu comecei a comprar aquilo, eu vi o quanto aquilo encarecia a compra. E eu falei, não, que isso, vamos cortar isso daqui. E aí, gente, ele brigava comigo, falava que eu tava deixando ele passar fome, que eu não comprava nada do que ele gostava, no auge, daquela crise dos 17 anos. Hoje em dia ele me agradece, tá? Mas naquela época eu fui penalizada como carrasca. E no meio disso tudo, até antes dessa parte de eu já começar a tomar conta da casa, a minha mãe faleceu uma semana antes de eu apresentar o meu TCC na faculdade de arquitetura. Quem é arquiteto aqui me escuta sabe o quão difícil essa fase é e dolorosa, porque a gente passa madrugadas e madrugadas aí acordados, E a faculdade, obviamente, se solidarizou ali com o meu momento e me sugeriu de eu apresentar esse TCC uma semana depois ou até mesmo depois que o ano virasse, porque minha mãe faleceu em dezembro. Mas eu não quis, eu quis manter a data porque aquilo ali era também em respeito a ela. Era ela que ficava comigo de madrugada, levando lanchinhos, preocupada se eu estava bem. Então eu resolvi apresentar aquilo em homenagem a ela para eu conseguir concluir essa parte da minha história. Logo depois, o meu pai voltou da África, mas ele teve que mudar para São Paulo quando voltou pro Brasil. E a gente ficou ali naquela casa enorme, eu, meu irmão. Na época, eu tinha começado a namorar o meu marido. Eu comecei a namorar dia 2 de novembro. A minha mãe faleceu dia 15 de dezembro. E o meu companheiro foi o meu grande pilar ali naquele momento. Ele que me ajudou a sustentar esse processo de virar adulta junto comigo. Nós dois juntos, na verdade. Porque ele que me ajudava também a fazer o supermercado, a estar ali naquela situação, com meu irmão, com meu avô. Então, foi e até hoje é uma presença muito importante na minha vida, mas naquela época ali foi essencial. E aí, gente, dentro desse processo, uma gota d'água assim que aconteceu foi o dia que meu pai chegou de São Paulo e ele brigou comigo porque não tinha cerveja gelada na geladeira. Aquilo ali pra mim foi um assim, basta, Aquilo acabou comigo, não de raiva, talvez um pouco, tá, gente? Mas assim, de clareza que realmente a vida tava me mostrando e me convidando para um outro lugar, por mais duro que naquele momento ali estava sendo. Porque inconscientemente eu tomei o lugar da minha mãe, Tomei assim, bem entre aspas. Foi algo que hoje, fazendo terapia, eu entendo. Mas ali eu não me vi com muita escolha. Então, eu comecei a ser a mãe do meu irmão e a mulher de casa pro meu pai. E ali nos meus 24, 25 anos, 26 anos, porque as coisas foram acontecendo, aquilo começou a ficar muito pesado pra mim. Primeiro que era uma casa enorme, 2 crianças morando ali. A casa começou a ficar completamente abandonada porque eu não tinha condição de manter
a arrumação, a logística que aquela casa pedia. E aí aconteceu essa coisa da cerveja, até que um dia eu explodi e eu falei com meu pai que eu não aguentava mais morar ali naquela casa que não era de ninguém e que a gente tinha duas opções. Eu, como uma boa ariana que sou, né, que era ou a gente vendia a casa ou a gente reformava, porque quem morava ali era eu e meu irmão e aquela casa estava nos adoecendo. E como eu já estava formada em arquitetura, ele optou por a gente reformar a casa e aí eu fiz o projeto. Acompanhei a obra durante todo o processo, morando na casa, tá, gente? A gente ficou no andar de cima e a reforma aconteceu toda no andar de baixo, na parte interna e externa. E quando eu concluí esse momento da obra acontecer, eu entendi que estava no momento de eu tomar outro passo, que seria sair da casa do meu pai e ter a minha própria casa. E naquele processo aconteceu algo que foi muito marcante para mim, porque eu comecei a me tornar uma pessoa que eu não gostava. Eu comecei a ter brigas homéricas com meu irmão, brigas de mãe com filho. Eu comecei a ficar irritada de estar nesse lugar de dona da casa que o meu pai me colocou. Então, não era a cerveja na geladeira, não foi o problema, mas foi a clareza, que aquele lugar ali não era o meu. E quando eu me dei conta que eu estava sendo a pessoa que eu não gostava de ser, aquilo me acendeu uma luzinha vermelha, um red flag, né? Como assim que eu não gosto de ser quem eu sou? Eu que era tão viva, tão social, tão animada, né? De repente estava ali num lugar que eu não me sentia, não cabia mais. E aí eu não sei ao certo como chegou isso pra mim, mas me chegou sobre um curso, uma vivência que chama Mulheres Radiantes da Kundalini Yoga. É um programa de autoconhecimento criado por Yogi Bhagan, não sei se é assim que fala exatamente, então, perdão. Não tem pré-requisitos, mas é só para mulheres. São 12 encontros semanais em círculo. E ali a gente tem práticas, vivências, leituras, conversas, enfim. Eu não sabia muito bem o que esperar, mas eu senti de fazer. Eu senti que eu tinha que ir. Então saí da mente racional e fui viver aquilo que a minha intuição estava me guiando. Porque às vezes é exatamente isso que a vida pede. Não entender, mas ir. E assim eu fui. E aqui eu preciso ser honesta com vocês, porque ao longo da minha vida, nessa época eu devia estar aí com uns 25 anos, eu nunca tinha gostado de ser mulher. Vamos adivinhar aqui o porquê, não é mesmo? Eu não gostava de menstruar, de ter TPM, de ficar naquela pressão estética de mulher. E olha que na época eu nem fazia botox, hein? Mas que era assim, né, do depilar, da unha. Eu não gostava da relação com mulheres, naquele lugar que a sociedade nos ensina que a gente é rival uma da outra. E eu falava com todas as letras: na minha próxima vida eu quero voltar como homem, eu não quero ser mulher. Mas naquele espaço, com aquelas mulheres, com o Kundalini Yoga, como tecnologia mesmo, que trabalha diretamente o sistema nervoso, os chakras, a energia vital, algo se acendeu ali dentro de mim. Porque eu sinto que pela primeira vez na vida eu estava começando a entender o que é ser mulher, o que é ter um corpo cíclico, que menstruar é linguagem, que a força feminina não é fragilidade disfarçada, é uma potência completamente diferente da força masculina, mas igualmente necessária. E ali, com essa vivência, eu agradeci pela primeira vez em ser mulher. Inclusive, hoje, depois dessa vivência, eu não quero voltar homem não, gente, eu quero voltar mulher. Em todas as minhas encarnações aí que eu tiver. Que hoje eu entendo a potência do que é ter um corpo com útero. Corpo que é isso, que é cíclico e que dá a vida ao mundo, não é mesmo? Todos nós viemos de um corpo com um útero. E depois que eu fui mãe, principalmente, eu entendi aquela potência. Essa potência, né? Eu não esqueço da hora que eu peguei a Malu, assim, que ela saiu de dentro de mim e eu olhei e falei: ah, meu Deus, o meu corpo produziu um corpo que tem olhos, mãos, pés, cérebro, pulmão
e ele mexe. Foi muito bizarro, assim, eu lembro direitinho da sensação. Então, ali naquele momento, eu validei uma parte de mim que eu havia rejeitado uma vida inteira. Eu acolhi, eu entendi, eu senti potência, força, vida. E aquilo ali, naquele momento, foi o colo que eu precisava, né, gente? Eu ainda estava num luto mal vivido porque não tive tempo de viver esse luto, porque eu tinha que cuidar das pessoas, da casa. Então aquilo para mim veio com uma potência e um insight que mudou tudo. Que se eu posso ser grata pelo que eu sou, eu também posso escolher quem eu quero ser. E eu acho que essa foi a primeira vez na minha vida que eu entendi que a escolha existia e que eu tinha acesso a ela. E ali algo mais se abriu para todo o desenrolar do meu contato com a minha sexualidade, com o meu corpo, com a minha sombra, com a minha luz. E foi todo o meu processo dos últimos anos, ou seja, a gente está falando aí de mais de 10 anos, vivendo um processo dessa expansão da consciência, desse autoconhecimento. Porque ali foi a porta de entrada para tudo que viria depois. Mas esses próximos passos vão ser os temas dos próximos episódios aqui do podcast, porque essa história merece o espaço que ela ocupa. E escrevendo esse episódio, e eu sempre faço uma pesquisa de ferramentas e coisas que eu posso trazer aqui para vocês, para que vocês saiam daqui com algo, conhecimento, eu me deparei com o trabalho, livros do Eckhart Tolle. Não sei se é assim que fala, mas eu vou deixar aqui na descrição do episódio para que vocês pesquisem. Ele é um filósofo e autor que escreve sobre o despertar da consciência. E uma frase dele que ficou ecoando em mim e que tem muito a ver com o que eu trago para o meu trabalho, com o que eu trago aqui nesse podcast para vocês e com o que eu acredito na vida é, abre aspas, pare de se confundir com aquilo que você não é. Fecha aspas. E eu já trouxe isso aqui nos últimos episódios, que é importante que a gente entenda que a gente não é os nossos pensamentos. Que os nossos pensamentos existem na nossa cabeça. Mas nós somos a pessoa que percebe esses pensamentos. E isso não é papo místico, gente, porque a neurociência corrobora com isso cada vez mais, que é com o que chamamos de metacognição, que é a capacidade da gente observar os nossos próprios pensamentos. E essa parte está localizada no córtex pré-frontal, que é a região mais evoluída do nosso cérebro. E é essa região que justamente nos diferencia dos outros animais, porque é a capacidade de nos observar pensando. E isso traz uma clareza que, quando a gente entende, é até meio óbvia, né? Mas, como sempre digo, o óbvio precisa ser dito. E quando a gente escuta, principalmente vindo de outra pessoa, acende umas luzinhas na nossa cabeça. Porque você não é o papel que assumiu. Você não é a dor que você carrega. E você não é a versão de você que surgiu por necessidade de sobrevivência. O ego, gente, que é a nossa identidade construída, que começa a ser formado desde o momento que a gente nasce, porque você ganha um nome, você começa a entender que essa é minha mãe, esse é meu pai, essa é minha casa, essa é minha família, essa é minha escola, esses são os meus amigos, né? Ou seja, cada papel que a gente assume, cada crença que internalizamos. E ele faz um papel muito importante na nossa história, que é nos proteger. Mas quando o que nos protege começa a nos limitar, quando o papel que assumimos deixa de caber na pessoa que somos, a alma grita.
E que bom que ela grita. E o meu grito veio em forma de raiva de quem eu era, com as brigas com meu irmão, né, de exaustão daquele papel que eu assumi, de reconhecer no espelho uma versão que eu não queria ser. E a consciência, esse despertar, essa noção, essa observação dos nossos próprios pensamentos, isso não é mágica. Isso é consciência. É o momento em que você percebe que existe uma distância entre quem você vem sendo e quem você pode ser. E nessa distância, minhas queridas, mora um ponto muito importante: a escolha. E como que isso aqui se aplica a você? Eu não conto a minha história não porque ela é especial ou porque isso aqui é um podcast autobiográfico, apesar que sim, eu sempre vou trazer histórias porque é o meu recorte, a minha visão, mas porque dentro da minha história você pode encontrar um pedaço da sua. Talvez você não tenha perdido uma mãe, uma tia, mas provavelmente em algum momento da sua vida você assumiu um papel que não era seu, ou perdeu algo que te fez buscar desesperadamente, ou passou anos procurando algo sem nem sequer saber o nome. A Kundalini Yoga foi a minha porta, mas a sua pode ser outra, completamente diferente. Porque o que importa não é a ferramenta, é o momento que você olha para a sua própria história e percebe que chegou até aqui por um caminho e que agora, com consciência, você pode escolher o próximo passo, o próximo caminho ou até mesmo quem você quer ser, quer se tornar. Então, o exercício de hoje é uma proposta, não uma pergunta única, tá? Então, eu queria te propor para você pegar um papel e lápis e caneta e fazer uma linha do tempo, tá? Mas não uma linha cronológica, linear da sua vida, mas dos momentos que te moldaram até aqui. Então, algumas perguntinhas que podem te ajudar. Quais foram as perdas que mudaram seu rumo? Quais papéis você assumiu ou você teve que assumir sem escolher? Quais momentos você estava buscando algo sem saber o quê? Quais foram as escolhas que te conduziram para onde você está hoje? Depois, eu queria te convidar a olhar para essa linha e se perguntar: quem eu me tornei por causa desses momentos? Quais partes dessa pessoa eu quero honrar? Quais partes eu posso escolher? E quais dessas escolhas foram conscientes e quais foram inconscientes? Não precisa ter resposta hoje. O exercício aqui é você olhar e não se julgar, porque quando você olha como você chegou aqui, você para de lutar com o que veio antes e começa a construir o que vem depois. Gente, esse é o episódio de número 11. Ele marca uma virada aqui nesse podcast. Nos próximos episódios eu vou continuar contando um pouquinho dessa jornada de ferramentas que eu fui descobrindo, como foi a minha relação com a minha sexualidade, o que ela abriu dentro de mim, o encontro com a Ayurveda e como ela mudou a minha relação com o meu corpo, com a minha mente, com o meu espírito e com o meu trabalho. Inclusive me levou a fazer uma pós em Ayurveda, de tanto que transformou a minha vida. A cosmoterapia, que foi quando eu realmente agradeci por estar viva neste mundo, nesta dimensão. Eu não sei se eu já pincelei isso em outros episódios, mas eu sou grata em estar viva tem pouco tempo na minha vida.
Enfim, as leis herméticas, o Kybalion como mapa para a gente entender a vida, o Tantra, o Cacau, o Reiki, o tarot terapêutico. Enfim, cada um desses caminhos tem uma história e hoje eu honro e acolho muito essa história, entendendo quem eu era ali naquele momento e o quanto foi especial chegar até aqui, me permitindo aprender, conhecer, aceitar, mas o mais de tudo, gente, é não me julgar. Porque, de novo, né, cada um desses caminhos tem uma história e cada história tem algo que talvez faça sentido para você também, que ressoe aí com o seu momento atual de vida ou com o seu passado. Mas antes de chegar até aqui, eu precisava contar para vocês, não é mesmo? O começo, porque sem começo nada do resto faz sentido. Então, a mensagem final que eu queria deixar aqui para vocês é: antes de mudar, reconheça. Antes de reconhecer, acolha. E antes de acolher, seja grata. Ai, gente, porque sim, ser humano é caótico. Entender o seu caos é o primeiro passo para você dançar com ele. E antes da gente se despedir, eu quero saber de vocês e queria que você me contasse aqui nos comentários, na plataforma que você está ouvindo ou vendo, quais foram os momentos da sua vida que te moldaram para você chegar até aqui. Você consegue ver, reconhecer como ele te trouxe até aqui? E eu quero ler e ter essa troca com vocês, tá bom? Então, se esse episódio chegou em você, se fez sentido, compartilha com alguém que está aí no meio dessa própria jornada, que chama vida, não é mesmo? Não esquece de avaliar esse podcast que você está ouvindo. Me segue no Instagram se você ainda não segue. É Renata da Mata, o Mata com 2 T's. O link do meu site com os meus trabalhos enquanto terapeuta integrativa também vai estar aqui na descrição do episódio. E é isso, eu espero ver vocês no próximo episódio. Eu sei que eu tinha falado que esse podcast era semanal, mas eu também venho percebendo que com a demanda da vida, maternidade, trabalho, nesse momento atual da minha vida tem ficado pesado para eu conseguir me comprometer comigo mesma e com vocês também, de vir aqui semanalmente, porque dá um puta trabalho fazer isso aqui sozinha, de gravar, editar, depois fazer os cortes e tudo mais, enfim. Mas quinzenalmente eu quero muito estar aqui com vocês, porque de fato é um projeto que eu faço com muito coração e eu espero que esteja fazendo diferença aí na vida de vocês. Tá bom? Tudo bem? Tudo bom? Então é isso, minhas queridas. A gente se vê aí no próximo episódio. Beijos e tchau, tchau. Uou, gente! Até chorar um pouquinho nesse episódio. Eu chorei, né? Mas foi emocionante.